Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. Já em 2022, a poucas semanas do apocalipse zombie, como vocês sabem, é o que vem a seguir à Omicron, à Bedacron e à Cacaracron. É a pandemia e acabou-se. Agora é apocalipse zombie, portanto vamos aproveitar, enquanto ele não vem, para termos conversas bem dispostas, divertidas sobre a saúde mental, sobre o conhecimento. E se tiverem algum tempo, podem também adquirir este famoso e espetacular exemplar. Vem conjuntamente com uma caixa de calcitrim e faz muito bem ao bife desativo. O que é isto? Como vocês, acho eu que já sabem, o livro Somos Todos Estranhos, sobre a minha história. Eu diria que isto é uma autobiografia da minha história com a saúde mental, mas de uma forma ligeira, para que a malta também não panique muito. Mas não posso garantir, não paniquem. Mas pelo que eu tenho recebido de mensagens, tem pelo menos sido interessante para quem lê, para perceber que não está sozinho e ajudar também a compreender um bocadinho algumas coisas que me passam pela cabeça e perceberem assim que não são só elas que lidam com essas questões, que afinal esta é a grande questão, que realmente não somos todos, ou melhor, somos todos estranhos. Chega de falar de promoção de livros e de coisas, vamos falar da nossa convidada de hoje. Chama-se Mafalda. Eu já a conheço há alguns anos valentes, talvez, deixa-me fazer contas, uns 14 ou 15. Conhecemos-nos na faculdade, nunca falámos muito, mas eu via a passar muito nos corredores a abrir, com uma cadeira de rodas, movida a gás de nitro, tipo aqueles carros que vocês veem a acelerar na ponte. Desde então, criou fez o seu percurso, tem o seu espaço, tem um livro que eu acho que fez pelo menos 4 edições, não foi? Mafaldices? Não foi? Fez 4 edições. Ela diz que sim. Muitos de vocês já a conhecem. É Mafalda Ribeiro. Olá, Mafalda. Obrigado por teres vindo. Obrigado por teres convidado. Estás contente por estar aqui? Quer dizer, eu não te queria convidar, mas tu só me pediste de 53 vezes. É verdade. Eu sou uma pessoa que se faz convidada quando não se é convidado. E achei que tu tinhas tido já tantos bons convidados. Tinha que ter alguém para estragar. Com isto. Era isso? Mas faltava-te um def. Ainda não tinhas tido um def. Sim. E antes que... Sempre pensaste... Antes que fosse buscar o Paulo Azevedo. Pois é, antes que fosse... Porque havia aqui esta rivalidade. Havia esta disputa entre quem é que eu havia de convidar. Paulo Azevedo, que... Beijinho para ti, Paulinho. O Paulo Azevedo, que não tem cadeira de rodas, mas também não tem pernas nem braço. Sim, que é uma vantagem. Até ele existir, eu era a tua def favorita. É verdade. E depois ele apareceu e tal, trabalham juntos na mesma agência e coisas. Não, mas quer tu, quer o Paulo... Começamos bem lá. Epá, é assim, a conversa que vocês vão escutar hoje e ver no YouTube, aviso já, que se calhar vai passar por muitos momentos destes, porque a Mafalda é isto. A Mafalda tem 38 anos, certo? Acertei. Querido! Acertei desta vez. Para a tua filha tem 40. Certo, a minha filha tem 40, mas tem 38 anos. E mais do que a história de superação dela, nós vamos falar aqui de outras coisas. Vamos falar de como, às vezes, nós, as pessoas que supostamente não têm uma deficiência motora ou o que quer que seja, que muitas vezes encaramos outras pessoas, se calhar, de um modo que não deveríamos fazer. E que a tua vida é mais, e a do Paulo e de tantas pessoas é igual à minha, praticamente em tudo. Mas primeiro que isso, em vez de irmos já para essa conversa, há aqui uma coisa que é, tu tens 38 anos, mas tu não devias estar cá, para não? Tu já devias ter quinado, pelo menos... O apocalipse falou. Ora bem, tu tens 38, tu devias ter quinado há 38. Não era? Uhum. Eu lembro de tu teres contado isso. Tu supostamente, qual era a tua bateria ia durar quanto tempo? Olha, é engraçado porque tenho um amigo meu que um dia usou a característica ou a designação
mais engraçada acerca dessa questão, que é, eu sou uma ode às improbabilidades. Tudo em mim é improvável. A começar, exatamente. Se tu fosses uma aposta, tu eras aquela aposta que ninguém ia apostar. Nada. Que a malta ia dizer, não, isto não vai acontecer. Sim. Aliás, hoje tivemos essa conversa ao almoço, só para tu perceberes também de onde é que vem, se calhar, esta minha leveza a lidar com esta questão da minha esperança média de vida, logo à nascença, que era para lá de nula. É que a única pessoa que de facto apostou foi o meu pai, que teve que assinar um termo de responsabilidade para me trazer para casa, independentemente daquilo que ele ia trazer. E hoje estávamos ao almoço, para tu perceberes, 38 anos depois, eu estava a mandar vir com qualquer coisa. E a conversa arrependeu-se. E a minha amiga que estava a almoçar comigo dizia, Carlos, diga lá, já pensou muitas vezes, se eu naquela altura soubesse o que é que me ia calhar, tinha deixado de ficar lá. Não tinha assinado o termo de responsabilidade. Não, mas a verdade é que, portanto, só tentando resumir, para quem nunca ouviu o meu Era Uma Vez, os meus pais eram o primeiro filho, tinham 23 anos, muito desejado, muito amado. A minha mãe, na altura, é uma cena que ela nunca me soube explicar, não queria saber o sexo da criança. E entrou muito na onda do não, eu quero que seja surpresa. Que ainda é surpresa. Olha a surpresa. Cuidado com o que é que pedes, não é? Bom, na altura ela teve uma gravidez de descolamento da placenta, que era o mais normal, né? Hoje em dia também. E por causa disso, apesar de há 38 anos não se fazerem ecografias como se fazem hoje, na altura fizeram 7. Por causa desta questão de ela ter que ter uma gravidez mais calma. Durante as ecografias a minha mãe sempre a mandava vir com o médico quando a conversa era mais, não quero saber se é rapaz ou rapariga, sabe, porque às vezes estás a fazer ecografia e tal, assim. Pronto, e o que aconteceu foi que é tão engraçado isto, eu que sou a miúda das palavras e dos significados, falo de 7 ecografias, que supostamente é o número perfeito, e eu tenho osteogênese imperfeita. Que é o nome da osteogênese imperfeita da minha doença. Como é que é? Também é dos ossos de vidro. Pronto, não é? Este é o nome técnico, mas quem poético. No Brasil usam muito este termo de a doença dos ossos frágeis, a doença dos ossos de vidro. Eu digo, como tenho muita classe, eu tenho a doença dos ossos de cristal. Exato. Estamos a ouvir. Se alguém da Swarovski estiver a ouvir, estou disponível para fazer uma campanha para ter. Isso aqui era bem pensado. Eu lembro de tu teres uma vez, olha, quando apresentámos aquela gala. Sim, tu nunca me entrevistaste, mas nós já apresentámos uma gala de devs. Foi em Vila Franca, não foi? Sim, gala de inclusão, vá. Gala de inclusão. Sim. Tu disseste, quantas fraturas é que tu já tiveste? Eu já fiz mais de 100. A minha mãe contou-as até aos 90 e tal, depois começou a doar a mandar para reciclar os raios-x que eu tinha em casa. Os raios-x, já não dava para estar sempre a fazer raios-x. Sim. E depois, porque o que acontece, pronto, não me tires do caminho. No início, mal eu nasci, eu não tinha força para nascer de parto normal, e a primeira improbabilidade foi essa, ou seja, o mais normal era eu ter que ser tirada à forceps, né? E nasceste ferros. E nasceste sozinha. E o médico disse, não, ela não tem força, isto vai ter que ser cesariana. O primeiro milagre eu acho que foi, porque eu acho que se tivessem tentado de tudo, eu já nasci com as 3 primeiras fraturas feitas dentro da barriga da minha mãe. Pois. Estamos a falar das 2, de uma clavícula e 2 pernas, já vinham partidas. E o meu choro, para além do olá todo mundo, dor. Era de dor, não é? Tinha dores físicas, porque eu já estava partida. Portanto, a expulsão do parto, se fosse normal, esquece. Eu não tinha força para nada, partiu-me. Claro. O resto dos ossos todos. A minha mãe, depois de ter acordado da cesariana, soube que tinha uma filha com uma deficiência congénita, desta forma. Uma enfermeira vinha para lhe secar o leite, porque não valia a pena, porque a filha dela estava a morrer. Foi assim que a minha mãe soube, que era mãe de uma menina. Olha que bom, não é? Deve ser espetacular. Portanto, eu nunca mamei nos peitos. Da cabritinha. Isso. Porque não valia a pena. Mantiveram-me numa incubadora sem qualquer... Sei está ligado, eu não tinha... A minha questão era óssea, eu não tinha problemas de coração, de pulmões, de estômago, mas de facto era tão frágil, estava toda a gente, estás a ver aquela cena de... Sim, deixaram ali só... Deixa aí num cantinho... Quando é que ela morre? Exato, deixa aí num cantinho que é... Então o meu pai foi chamado, aquela postura do... vamos esperar esta noite, 2 dias, e o meu pai dizia que sempre que me ia ver...
ou seja, ali 1 ou 2 dias depois, que eu estava, que aquilo que ele tem em mente era, toda eu era um rato, super frágil, tinha imenso cabelo, aí eu nasci 1,950 kg e 36 centímetros, mas de parto de 9 meses, portanto era de facto muito frágil. Tinha muitas dores, porque estava fraturada, mas nesse tempo o que aconteceu foi que o meu pai diz que sempre que chegava ao pé de mim, os meus olhos, parecia que toda eu era olhos, e estava constantemente a dizer-lhe, tira-me daqui. Assim, quando tu chegas ao pé de um bebê, metes o dedinho, estás a ver, tipo, para brincar, o meu pai diz que eu, ora bem, eu não tinha dentes, né? Quase que suguei o dedo dele, e ele aí percebeu que estavam-me a deixar à fome, porque se tinham secado o leite à minha mãe, e eu estava numa incubadora sem estar ligada a nada, o que é que está a passar? Foi aquilo que se passou. Pergunta o que é que está a acontecer aqui. É quase a onda do quando ela não morre, não sabe o que é que vão fazer. Deixa estar então aí. Estão sim. É como os gatinhos, não é? Metem dentro de um saco e vai para o caixote de lixo. O que aconteceu foi um impensável naquela altura, e eu acho que é importante de todas as histórias contar esta, para as pessoas entenderem o quão a minha vida é improvável. E também pode ter sido, não só da escolha, né, do meu pai me trazer, mas eu podia ter feito outras coisas. O médico naquela altura, antes do meu pai tomar a decisão de me trazer contra todos os prognósticos, deu-lhe uma opção, e a minha mãe ainda não tinha acordado. Foi nessa noite. Eu nasci às 9h30 da noite, e nesse mesmo dia eu nasci a 10 de maio. À tarde tinha nascido uma miúda, completamente normal, que também era clarinha como eu, mas tinha muito cabelo. Trocar? Sim. A sério? Sim. E o que aconteceu foi que a mãe, portanto, aquela miúda tinha sido abandonada pela mãe. Chegou lá, a mãe basicamente pariu-a e foi embora. E ela tinha em cima da incubadora dela, do berço dela, chama Marta provisoriamente, que foi o que as enfermeiras escreveram. E estava à espera que o sistema fosse buscar. Era só na manhã seguinte. E o médico disse ao meu pai que podiam trocar, que a minha mãe não queria saber, que eles comprometiam-se a fazer o funeral, tratar de tudo, e que pronto, levava a Marta para casa. E é muito engraçado que quando eu soube essas histórias, meus pais sempre me contaram todas as histórias, à medida que eu ia tendo alguma noção para perceber. As minhas bonecas todas chamavam Marta. A sério? Todas. Mas quem é que dava o nome? Tu? O quê? O nome das bonecas, quem é que dava? Eras tu? Era eu já sabia dessa história. Então, já sabias. eu punha as minhas bonecas, Sim. chamavam-se todas Marta. Imagina, Sim. alguém me dava uma Barbie nova, então Claro. como é que te chamas? Marta. E o engraçado é que eu tenho a noção, claro que eu não faço ideia o que é que aconteceu a Marta, Sim. não sei se chama Marta, mas eu tenho uma noção, uma intuição, que tu quiseres, que eu já me cruzei com ela e que eu conheço. Não sei. Também não Agora, sei, tu mas podes isso é uma pensar. história. Eu via isso numa novela e dizia assim: foda-se, que exagero, meu. Vá, Esta malta guionistas, inventa como o caraças. aproveitem. Que merda de história, alguma vez isto ia acontecer. O que o meu pai disse ao médico, de facto, é aquela história, não é? Tipo, olha, esta é a filha que eu desejei, não é a filha, se calhar, que eu sonhei, mas é aquela filha que eu acredito que me foi confiada para eu cuidar. Se eu vou cuidar dela uma semana, um mês ou 38 anos, não sei, mas esta que Deus me deu é esta que eu vou levar para casa. E então ele teve que assinar um termo de responsabilidade e trouxe-me Eu para disse casa. exatamente o mesmo no outro dia quando comprei um carro. Foi. Fui comprar o carro e o carro trazia um risco. Eu disse: não, foi este que eu escolhi. Foi este carro que me foi dado. Foi este carro que Deus Nosso Senhor me encomendou. Vou levá-lo para casa. Pronto, agora andas para a frente, 38 anos, estou aqui a falar contigo. Ai, caralho. Isso é bonito. Mas olha, eu estava a pensar, eu se calhar fazia o mesmo que o teu pai. Eu tenho, não é que tenha uma história parecida, mas toca em alguns pontos, porque a Maria Leonor, a pequenita, que tu conheceste no outro dia, ela tem supostamente tem uma doença rara também, mas é um achado genético. Ela tem uma falha num cromossoma, falta-lhe um cromossoma. É um bocado estúpida, mas isso é de família, não tem a ver tanto com isso. Mas durante o processo todo, portanto a gente soube muito no início da gravidez, e eu lembro durante o processo todo, a médica tentava-nos, eu não sei se era convencer, mas apresentou-nos muitas vezes a ideia de aborto, de abortar. E eu e a Catarina dissemos sempre que não. Dissemos muito, essa frase que tu disseste do teu pai fez muito sentido, porque foi um bocadinho essa a lógica. Foi isso. Nós estamos preparados
para esta criança, venha ela como vier, nós estamos cá para... Se há uma família que ela podia ter calhado para ajudá-la nesse processo, é nesta. E confiámos, felizmente acabou tudo por correr bem, até agora, acho que é uma criança normal, portanto tudo o que lhe aconteceu... Sabes uma coisa engraçada? Se tu perguntasses à minha mãe, que agora já não podes perguntar porque ela não te vai responder, mas se tivesses perguntado qual é que foi a pergunta mais difícil que a Mafalda fez, aquela coisa, no início, né? Aos 3, 4 anos, quando já és toda espigadota. Porquê é que eu sou assim? Sim, ou então, de onde é que vêm os bebés? Aquelas perguntas insólitas, né? Que as tuas filhas te vão começando a fazer. Qual seria, ou qual foi, neste caso? A minha mãe ia responder-te, a Mafalda aos 3 anos e meio, 4, mais ou menos. Eu comecei a falar muito cedo, nota-se. E nunca mais se calou. Não queria perder tempo, e não parei. Desde então. Exato. Mas foi... Mãe, se naquelas 7 ecografias te tivessem dito que eu ia nascer assim, abortavas? E estamos a falar, onde é que ela ouviu isto? E é muito isso, sabes, que independente, não estamos aqui nesta conversa para falarmos de questões fraturantes e filosofias, mas estamos a partilhar experiências, e eu acredito mesmo que eu, nesta ode à improbabilidade, se calhar se fosse só vista como um número, como um estudo científico, se calhar noutra casa, noutra família, podia nunca existir. Sim. Mas pronto, havia um propósito para eu te conhecer. Não diria especialmente isso. Acho que poderá fazer parte do caminho. Não seria o caminho conhecer-me. Mas acho que sim, que parte do teu caminho provavelmente é isto. É o que tu fazes, é a campanha de awareness, de apelo e de normalização. Embora seja um bocadinho... é engraçado, para quem te conhece, eu não te conheço assim muito bem, mas conheço-te e temos muitos amigos em comum, e eu sempre te vi assim, ou seja, uma pessoa normal. Normal nesse sentido, não fazes bandeira, acho eu, do facto de teres uma doença rara e que te acompanha a vida toda. Tu lidas com todas as questões que todas as pessoas lidam, não é? Eu acho que a fazer bandeira as pessoas, e hoje em dia estamos a entrar naquela altura de tudo é uma polémica, tudo é stress, tudo é demasiado. Eu acho que nós vivemos, antes nós quando estudávamos para os exames, né, tínhamos quem estudava, não sei se tu estudaste. Gostaste? Pronto, tínhamos os apontamentos e depois, de facto, quando queríamos memorizar ou quando havia uma ideia que precisávamos de destacar, íamos buscar o marcador fluorescente. Eu acho que as pessoas agora vivem em tudo é um marcador fluorescente. Tudo. Sim. Esta é a imagem que eu tenho das redes. É verdade. De tudo. Sim, vivem em marcador fluorescente. Sim. Tudo é motivo para destacar e para assinalar e para gritar e para, aliás, escrever qualquer coisa que acho que há um caminho. Antes nós tínhamos o caminho de eu gosto ou não, identifico-me ou não, a seguir queixo-me ou não, e depois é que protesto. Agora não fazemos este caminho. Agora é o contrário. Para protestar. Exato, protestas. E bastante já nem sabes o que é que gostas ou te identificas, ou o que seja. Opa, sim. Mas neste lado, do que tu falares da questão da bandeira, porque é que estamos aqui, porque é que eu falo abertamente destas questões, acho que uma das coisas, e tu dizes que sim, nós podemos não nos conhecer muito bem porque tu não aceitas os meus convites para beber café e para almoçar. És muito antissocial. Sim, eu percebo. Não tem a ver contigo. Começar a brincar com as tuas filhas. Não tem a ver contigo. Eu sei. Tem a ver mesmo com... Eu não gosto de pessoas Catarina, no geral. depois nós falamos. Mas dizia eu que acho que nós, se calhar, não tivemos conversas filosóficas à mesa de 3 e 4 horas, mas identificamos-nos nisto, daquilo que eu também não acho, se calhar há pessoas que podem achar que tu fazes bandeira daquilo que te aconteceu. Sim, tenho claro. certeza. E há pessoas que também acham que eu faço. Tu não viste o que eu escrevi no outro dia no Instagram? Claro. O comentário espetacular que me disseram, dei uma entrevista ao Observador sobre as questões da ansiedade e da perturbação obsessiva-compulsiva. E eu ri mesmo com o comentário, porque caiu-me no goto, que é um gajo que escreve assim: olha, este anda a ver se ganha dinheiro com a maluqueira. Agora as tuas filhas já não dão dinheiro, não é? As tuas filhas já não dão tanto dinheiro. Não, eu tive que arranjar outra coisa. Sim. O que eu te quero dizer é, até isso eu tenho inveja de ti. Do quê? Posso dizer. Porque tu tens haters e eu não. As pessoas têm condescendência def, claro. Tem condescendência def? Completamente. Que condição é essa? É esta, que é, eu posso dizer o que me apetecer
nas redes levantaram-me, olha, sobre questões fraturantes e lixadas, como o aborto e a eutanásia, que eu escrevi sobre isso, e não só nas redes. Tinha uma crónica na Visão, e as pessoas não chegam, eu tenho a certeza que metade daquelas pessoas são falsas, porque acham que vão para o inferno se disserem... Sim, há muito esta questão de... Os deficientes são quase vistos como aquelas pessoas que existem. Se são bem resolvidos e se expõem como eu, então eles andam com 2 palmos acima do chão. O que é verdade, porque eu não meto os pés no chão. Sim, Portanto, acaba de ser um bocado certo. Mas é um bocado aquela cena, temos umas asinhas e tal. Não, é que a ideia que nós estávamos a falar, eu preparo sempre as entrevistas, temos sempre uma conversa prévia, e nós acabamos por falar disso, que é... há a imagem, muitas pessoas têm a imagem de que uma pessoa com uma deficiência motora, ou quer que seja, não é má pessoa. Não pode ser má pessoa. Pois, sim, não é? Tu não podes ser má pessoa. Porque tu és coitadinha. E tu com as maluquinhas bonzinhas. Não, eu sou só maluco. Okay. Mas eu, se estivesse numa cadeira de rodas, aí já era bonzinho. Mas há essa ideia, pá, tu olhas para uma pessoa que tem um problema grave ou muito limitativo e tu achas... que aquela pessoa já está a sofrer o suficiente que não é má pessoa. Tu és má pessoa. Porque começas logo. Né, és má pessoa? Não. Responde primeiro. És má pessoa? Não sou uma pessoa. Quer dizer, eu faço por todos os dias ser uma boa pessoa, mas não tem nada a ver com a cadeira de rodas. Tem a ver com a educação que eu tive, com as escolhas que eu faço. Mas de certeza que já fizeste coisas que te arrependes. Claro que sim. E há muitas coisas que disseste. Há muitas más escolhas que fiz e que sei que tive as consequências delas. Porque é aquela conversa do a malta faz o que apetece cá e depois, quando chegar lá acima, logo se vê. Não, acho que a malta... Há karma imediato. Instant karma, sim. Agora, mas explicitamente, nesta questão do ser má pessoa ou boa pessoa e o que é que a cadeira traz, e quando tu usaste a expressão do... as pessoas acham que tu já estás a sofrer, logo vem logo de uma expressão altamente capacitista, que é as pessoas pressuporem quem sou eu só porque estou aqui sentado. Quem és tu, Mafalda? Não sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa que digo abertamente, se me perguntares qual é o teu maior sonho, o meu nunca foi andar, e isto choca os outros. Porque tu nunca andaste, será por isso? Porque nunca porque tens a consciência que isso não iria acontecer? Logo. Sim, eu acho que há uma diferença de facto entre alguém, e por isso é que eu e o Paulo Azevedo temos histórias completamente diferentes, mas nisto estamos muito mais unidos do que alguém, por exemplo, como a Salvador, como a Catarina Oliveira, que nós conhecemos, e que tiveram uma questão que fez com que a vida deles era de uma maneira e depois passou a ser outra. A nossa não, né? Nós sempre nos conhecemos assim. Portanto, eu, para mim, ter a pele clara, os olhos verdeados e ter este... Tu não te vês com uma doença. Eu acho que isto para mim é tão identidade, é tão estranho, não é? E aqui pegando mais em coisas que se calhar a tua mulher fala imenso, que é muito estas questões do corpo, não é? Da nossa autoestima, do que é que uma mulher tem que se sentir bem na pele que tem, porque esta coisa do sermos ou não resolvidas, o que é que a sociedade nos impõe com os padrões. E eu, de facto, eu nunca tive uma relação péssima com os pais. Aliás, tive no dia que te contei da minha borbulha, quando tinha um date, tinha pai 14 anos ou 15, e lembro-me de ter ficado muito deprimida. Também das minhas expressões é tipo o período menstrual, dura muito pouco. Mas, de facto, fiquei muito, muito mal, porque ia sair com amigos, podia dar qualquer coisa a seguir, não se sabia, e estava super entusiasmada e vou ao espelho. Tenho uma borbulha aqui, daquelas mesmo, do ar que não horrorosas. E eu lembro-me que aquilo estragou o meu dia, fartei-me de chorar. E se eu contar isto a alguém pensa, é muito burra, então ela é toda esquisita, tem uma embalagem estranhíssima, tudo nela é tudo menos feminino, naquilo que é o ideal das medidas. E ela está preocupada com a borbulha, mas o rapaz ia olhar para a borbulha. Na minha cabeça era isso que ele ia olhar. Mas como é que explica isso? Não sei. Explica-se com isso que tu disseste, faz parte de ti, não é uma condição, não é algo... Foi algo que tu integraste, acho eu? Eu acho que tem tu nunca tiveste uma altura da tua vida que tiveste revoltada contigo? Não. E eu acho que isso é aquela coisa que podemos... que pode ter vários nomes, que para mim eu tenho que acular e tenho que sempre fazer uma ponte àquilo que para mim é a minha fé.
e que porque tem que ver com... A minha fé não é religião, nem é uma decisão que eu tomei para curar uma cena Sim. má. Ou seja, eu nunca encarei a Mafalda que está na cadeira e que tem esta imagem como alguém que se um dia se virou para Deus e disse: porque eu? Mas sempre com esta postura. Ok, tu quando me inventaste estavas com um ato criativo de caraças. Tipo Picasso. Sabes quando um gajo monta os legs e tudo ao calhas? Um gajo está todo lixado e mete a cabeça do boneco e mete as pernas do outro. Mas eu olhei sempre para isto como... E é isto que eu acho que sou anormal dentro da minha normalidade. Porque aquilo que instituem, que a sociedade institui as pessoas com deficiência a pensar é: eu sou um castigo, eu sou um erro. Achas que ainda se pensa muito assim? Eu sou... Porquê que tu, quando alguém está grávido e tu perguntas, descobres que um casal está grávido, e tu vais dizer, não sei o que, tu já sabes se é menino ou menina. E a pessoa diz, ainda não sabemos, ainda é cedo. E depois ouves a outra pessoa dizer, o que interessa é que venha com saúde. Então a pergunta é, se não vier com saúde, já não interessa. Já pensaste nisto? Ora bem. Faldinha, não estava à espera. Portanto, isto está intrínseco. Vem da nossa humanidade, vem de... É suposto ser normal, não é? Se tu acreditas num plano superior, então há um erro, naquele dia... Sabes aquela imagem cá na net, Deus a fazer-me, sabes, aquela coisa de, depois tens mas o pessoal pede paciência, não sei o quê, pronto, é um bocado aquela coisa de dizer, estava a fazer e naquele dia tocou o telefone. Exato. E ele largou o que estava a fazer, pronto. É aquela coisa, ou é o esquecimento, ou é o erro, ou é o castigo, sempre. Sim. O que é que acontece? Quando tu olhas e acreditas, como eu acredito, que de facto foi propositado, e eu sou quem eu sou com esta embalagem, porque há um propósito e porque é assim que eu consigo manifestar aquilo que eu tenho cá para fazer. Então, isto baralha o sistema de toda a sociedade. Baralha... E as pessoas que não acreditam no que eu acredito. Mas percebes? Há aqui outra coisa, há aqui uma coisa curiosa, que é, que eu, pelo menos que eu penso assim, que se tu, independentemente das crenças que tu tenhas, na realidade, essa é a melhor atitude. Tu fazeres da tua condição o melhor que conseguires com ela. Por isso é que eu não sou moralista, até nas minhas crenças. Ou seja, para mim, eu não sei. Eu posso chamar isto. Tu podias ser ateia? É ateia que se diz? Ateia? Podias ser ateia? Ateu? A tua? Podias não acreditar em Deus. Não, ou ser altamente revoltada, ou ser... Mas podias não acreditar em Deus e ter essa atitude que tens à mesma, acho eu. No sentido de ser uma pessoa, ok, aconteceu-me isto, mas deixa-me lá tentar aproveitar o melhor que eu consigo com a embalagem que tenho. Há quem ache também que isto pode ser uma defesa. Para eu não entrar em depressão profunda, ou então... Tu tens pessoas que se irritam contigo? Tenho. Todo o meu pai é o primeiro. Porque... Não, mas esse irrita-se por ditatura, é diferente. Eu estou a dizer pessoas que se irritam com a tua atitude de vida. Não me dizem, mas tu percebes, sim. Hã? Sim. Percebes... não é irritação, é tu sentires que eles não acreditam em ti. E não tem nada a ver contigo. Tem a ver com elas. A projeção. E tu sabes disto, não é? Que se fala muito na psicologia. Sim. Quando tu não estás bem, estás sempre a projetar. Exato. Não tá... E o que eu sinto às vezes é... Eu acho, e posso dizer-te, eu lembro-me de uma amiga, uma miúda que brincava comigo na escola, muito novas, 7 anos, pai. Brincávamos às bonecas e uma vez a mãe dela veio falar com a minha e veio dizer que ela tinha muita inveja de mim. E a minha mãe ficou chocadíssima. Como é que uma miúda tem inveja de alguém que não anda? Porque a Mafalda é muito popular. Porque a Mafalda tem amigos e eu não. Porque dão-lhe atenção. Porque a Mafalda tem as Barbies, não sei do que. Para as coisas mais materialistas. E eu acho que há muita gente, e é por isso que eu não gosto de reduzir quem eu sou a isto, porque dentro disto eu tenho noção que estou sentada num privilégio. O privilégio não é só mérito meu, são dos meus pais que me amaram, do meu pai que me escolheu, da minha família e da minha rede, das escolhas que eu fiz, dos amigos que eu conheci na faculdade, e das pessoas que eu hoje em dia
resolvo ligar-me e também que resolvi desligar-me. Isto é Pois. uma coisa que toda a gente também não fala. Que é, eu, a partir de certa altura, percebi que até nas nossas ligações, apesar de eu ser querida e fofinha, maravilhosa, e haver todo este lado de é fixe estar perto da Def, sabes? Pois é isso. Não é tu, fixe tu para mim achas, estar perto de toda a gente. mas tu achas que havia pessoas que estavam. Que havia muita cena de proteção porque era giro ter uma amiga de cadeira de rodas? Como é que tu te sentias em relação a isso? Porque eu nunca levei isso como... às vezes tinha... Era mais as rivalidades, imagina, de amigos que não estavam nessa condição e que queriam mesmo estar comigo por quem eu era, que davam sinal vermelho. Eu dizia, cuidado com isto que está a acontecer. Eu, achas? Não é nada. Mas aquilo era para escalar, porque eu sabia que da mesma maneira que as pessoas que estavam verdadeiramente e honestamente comigo sofrem sempre muito mais do que eu. E tu acho que vais também dar razão nisso, Sim. que é, dentro daquilo que é a tua condição, se calhar há uma série de coisas que a Catarina passa e que só ela é que sabe. Não é? Sim, sim. E eu sim. acho que, no meu ponto de vista desta coisa do olhar, agora isso já não acontece tanto, porque, aliás, mudou tudo quando eu comecei a ir à televisão, porque eu deixei de ser aquela coitadinha, falo e tudo, coisas assim que as pessoas me diziam na rua, fui de nascença, coisas assim. Foi de nascença. Como Não, levei uma marretada na Não, cabeça foi a máquina, foi a máquina, meteram na máquina de lavar. E na máquina de e lavar encolheu. a 60 graus e Completamente. encolheu. Pronto, então, mas tínhamos coisas muito lixadas, de ir a uma esplanada, tomar um café, e eu estou muito bem, depois eu chegava, depois eu tenho outra questão. E tu sabes disso também, que é, eu já não me basta ter esta embalagem e estar na cadeira e não ser discreta, mas depois eu falo alto, eu chego e sento-me em cima da mesa, eu tipo, depois podia ser um bocadinho mais calmas, não, é mesmo para partir tudo. E nestas minhas questões, que eu não estou a chamar a atenção, sou só a ser uma falda. Mas as pessoas acham que estás a chamar a atenção. Umas podiam achar isso. Sim. Outras, acontecia muitas vezes, nós estávamos no café, sei lá, mesmo na faculdade, e depois quando Sim. saíamos, o que fosse. E olha, no tempo da Feira Popular, íamos para lá, e o que acontecia muitas vezes era que tínhamos acabado de chegar a um sítio, um spot muito fixe, e alguém dizia, Mafalda, vamos mudar de mesa. Eu, estás parvo? Chegamos agora, porque havia alguém que estava noutra mesa, a comer e olhar para mim assim. E os meus amigos já estavam a sofrer que aquilo, só queriam era chegar Mas a a ti isso desmorrar alguém. incomodava-te, não. Eu não via. Genuinamente, eu acho que tenho aqui um lado de sabe, da Juju, Não, eu acho da que Paula, sabe? Sim. Bué, naif, que havia coisas que eu não percebia. Mas será naif ou será realmente isso que estávamos a falar, que é, para ti, isto não é uma Também, doença? mas eu também é, não posso É a tua vida. estar aqui a armar de moralista e dizer-te não sei se há coisas, um psicólogo nunca soube explicar, porque também se calhar nunca precisei de ir chafurdar, nem quis perceber porque está resolvido, para que é que eu vou estar, não é? Sim. Que é, se isto é ou foi no meu processo de desenvolvimento pessoal, porque eu nunca senti que tive que fazer o processo de aceitação. Eu tive que fazer outro processo de aceitação, que é uma coisa, e eu falei disso na nossa conversa, que é, perguntas-me qual é o momento chave da tua vida, qual é o momento em que a palavra resiliência ganha um sentido, quando tu me falas em superação, não tem nada a ver com a cadeira, não tem nada a ver com as fraturas, não tem nada a ver com esta embalagem. Tem na altura em que, em 2011, eu perdi a minha mãe num acidente de aviação. Ela um dia estava a falar comigo ao telefone, no meio da farmácia, a perguntar-me qual era a marca da minha pílula, e eu a rir-me com ela, a dizer, não sei o que, não sabes, microgesto ou minigesto? Então é mais pequena, Desligou o telefone e foi a minha última conversa. E, portanto, o processo de aceitação, a primeira vez que eu fui ao psicólogo, tudo isso teve a ver com a coisa mais normal, É engraçado. que me aproxima demais de ti e de qualquer ser humano, que é, estamos cá, agora, amanhã já não estamos, e perdemos alguém que é basilar na nossa história, que é a nossa mãe. Portanto, foi isto que aconteceu para, se calhar, eu entender que todos nós somos deficientes não diagnosticados e também somos todos malucos. Não, isso sim. Isso eu acho que sim, mas isso que tu acabaste de dizer é curioso, porque é exatamente isso. Se calhar as pessoas estão à espera que toda a tua vida se centre e rode em torno da cadeira. O eixo das minhas rodas seja o eixo da tua vida, existência. o eixo da tua vida, o eixo da cadeira seja o eixo da tua vida, mas na realidade é exatamente tudo o resto, é o normal. Porque tu, é uma condição. sim, é uma condição e que tu
Sofres com isso, porque ainda, para marcar isto, eu perguntei se podia ser de manhã e tu disseste que de manhã não dá muito jeito porque acordas sempre com dores e que pode ser chato. Mas aquilo que tu dizes, e eu sei, não estou a corrigir-te, quando tu usas a palavra sofre, para mim é uma questão... imagina, alguém diz, porque é isto o para ti mesmo... é desanimador, e eu digo é desafiante. Eu já está intrínseco em mim perguntar-te se há degraus à porta. Já está intrínseco em mim dizer-te, olha, se calhar é exato, hora... a novidade é para mim. E, portanto, tu achas que isto é mau para mim, ou que eu sofro, ou... Foi, coitada, deitou-lhe a dar mais trabalho. Já ela vem-me aqui fazer um favor. É verdade, porque é novidade para mim. Pronto, mas para mim não é muito engraçado. É isto, sabes? Como para ti, se calhar tens que fazer uma série de coisas na tua vida, quando estás em crise ou não, a medicação que tens de tomar, os teus rituais. As minhas cenas, ainda agora com as tatuagens, que paniquei como o caraças, com a merda da tinta, e eu nunca mais vou fazer tatuagens. Mas tu sabes que a resposta da Catarina é certa. É a maneira como... Eu uma vez disse isto numa entrevista. É verdade. Há pouco tempo disse isto numa entrevista a um amigo que me estava... que fez um livro chamado Convocatório Francisco Guimarães e que... Isto tem piada. Não estou a fazer publicidade, mas vocês vejam porque ele falou das várias metáforas da vida e deu uma posição de jogo, um plantel de futebol a cada pessoa. Seu guarda-redes. Não sei o que. Vejam o livro. E o que acontece é que no meio da entrevista, eu disse, os meus verdadeiros amigos, o meu core, o meu núcleo duro, tem que ser cruel. Sim. E ele ficou a olhar para mim. Cruel, isto é uma palavra assim. Sim, porque a bajulação e o acharem que eu sou uma super-heroína incrível, eu tenho no Facebook. Exato. E na crueldade deles... Na honestidade. Mas é aquilo que muitas vezes eu fartei-me de rir. Porque o meu melhor amigo, que é como se fosse meu irmão, trata-me tal e qual como a Catarina te tratou. Faz as cenouras. Ou seja, e eu acho que há coisas, não por causa da minha doença, mas há coisas que eu me podia, e não estou a comparar, mas acho que tu percebes isto, que é, porque eu tenho uma vida tão desafiante em termos de logística, eu estou sempre a pisar, ou não pisar, a linha ténue da vitimização. Que eu lá para fora não sou coitadinha, mas há alturas em que tu... Dá jeito a aproveitares a cena. Eu aproveito montes de vezes, eu tenho noção disso. A tal condescendência deve. E quando eu já estou a abusar, sabes? O gajo dá-te nas orelhas. Ou quando eu estou, a entrar naquela... Porque é uma decisão. Eu acho que há muita coisa que a sociedade nos impõe que nós temos que olhar para as coisas como emoções e sentimentos. E eu acho que é muito bonito, o coração palpitar, mas também é muito enganoso e é muito pouco constante. E, portanto, para mim, há muito mais de convicção na minha vida do que só de emoções e sentimentos e sabes, deste gráfico que está assim. Portanto, eu preciso de alguma estabilidade na minha segurança, que é viver com uma doença que diziam que batias as botas logo assim que nasceste, não é? Pronto. Aliás, eu já tenho esta emoção, chego lá assim, morremos no mesmo dia, eu passo estar à frente na boa. As minhas crenças são um bocadinho diferentes das tuas. Não interessa, mas eu posso estar à frente. Isso sim. Por acaso, prioridade, estás a ver? Sim, é possível que sim. Tipo, está uma fila para... Sim. Também podes dizer como... És capaz de ficar com uma casa maior que a minha. A mansão. Lá em cima, sim. No meio disto tudo, dizer que é importantíssimo haver aquilo que uns podem chamar crueldade, outros podem ler... honestidade, a Catarina a mandar-te ver das cenouras, do tipo... Fogo, ela não tem sensibilidade nenhuma. Sim. Não é? Tipo, que insensível. Eu olho como a relativização pura do estado da vida, que tem que ser. Porque se nós formos dar importância, pelo amor de Deus, eu não me tatuo por causa disso. Mas sim, é verdade. Não é desvalorizar-te, mas ao mesmo tempo é não dar importância. E eu publiquei exatamente por isso, porque eu lidando com as coisas que lido, com as minhas cenas sobre a perturbação obsessiva compulsiva e a ansiedade e as obsessões, eu também procuro, embora muitas vezes não o consiga, e por isso é que eu também percebo quando disseste aquilo de sofrer, porque às vezes também me dizem a cena do sofrer e eu não me faz muito sentido. Sim, sai naturalmente. Sim, mas quando me dizem em relação a mim, tu sofres com isto, e eu penso, sofro ou lido? É diferente, não é?
tu sofreres ou lidares ou A melhor aprenderes. maneira de eu... Nós também temos uma riqueza grande na língua portuguesa, os ingleses dizem uma Sim. palavra que dá para tudo. Yeah. Aquilo que eu acho é, dores tu tens, isto dói-te, certo? Sim. E, por exemplo, quando eu parto um braço ou uma perna, dói-me. Transformar o processo em que o osso está a colar no sofrimento é diferente. Já é uma opção. E, portanto, sim, eu tenho dores. Sim, isto causa-me desafios. Sim, isto não é fácil. Mas eu não deixo que aquilo que é uma dor e que veio, que eu não posso controlar, por causa daquela velha história, não é? Tu não podes controlar o que vem à tua vida, mas tu podes controlar a resposta que tu Sim. dás ao que te acontece. E, portanto, a dor vem e eu não posso impedi-la de vir. Agora, como é que eu a trabalho e como é que eu a mando embora e como é que eu não estou ali deitadinha, tipo almofadinha no sofrimento durante não sei quanto tempo, é uma decisão constante. E a cabeça aí manda muito. E teres ao teu lado pessoas que mandem ver A merda de vez em quando também. Sim, muitas vezes. É porque, sabes, porque às vezes nós precisamos de colo, ou melhor, temos a ideia que precisamos de colo e o que essas pessoas fazem é ajudar-nos a crescer. Quando a Catarina me disse isso, de vai ver se há cenouras, eu percebi perfeitamente o que é que ela queria dizer. Tipo, está na altura de não pensares nisso e de relativizares e aguentares a bala. Tens que aguentar a bala. Hã? Havia duas, pai. Mas, e contigo é a mesma coisa. Mas tu, como tu estavas a dizer, tu eu acho que é normal também se te aproveitares um bocadinho da tua condição. Acho que é normal. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, Então não é? nós vamos aproveitando das nossas... Aliás, tu já deves ter lido várias coisas dela, a Brené Brown Sim. usa muito a questão de que a nossa vulnerabilidade é uma plataforma de força. Sim. E eu olho para isso assim, ou seja, que as nossas fragilidades também possam ser usadas a nosso favor. Como uma força maior. Depois como tens um que poder. provar a tua cena, tens que provar o teu valor. Mas acho que de vez em quando podes aproveitar. Há uma coisa que, por exemplo, eu aproveito-me e... Passar à frente nas filas, deves passar em Sim, todas. mas isso Claro, está na não é? lei. Eu não me Tipo aproveito segurança social, essas coisas. shopping. Quando precisares de ir, podes-me ligar. Eu adorava ir contigo Eu à vou contigo. Disney, meu. Deve ser incrível. Eu entrava sempre pelas sortis. Claro. Claro, é incrível. Foda. E depois sabes que descobri, depois de lá ter estado a primeira vez em Paris, descobri que havia, achei na imprensa, um casal que alugava aos filhos deficientes para não criar um rentacar. Express Disney, para ganharem dinheiro. Os protegiam. Juro-te. Alugavam os filhos. Foram apanhados e processados, uma grande cena. Mas que E deficiências é que os... E eles tinham tipo eu filhos... tinha ido, aprendi Quantos a filhos primeira- é que eles tinham, sabes? Dois filhos deficientes? com cadeira de rodas. Em cadeira, mas deficiências diferentes? Não sei. Havia preços diferentes por causa da deficiência? Não sei. Sei que eu fui com a Pagavas Fernanda mais. fui com a nossa amiga Fernanda Freitas à Disney a primeira vez. Ela, quando viu, mostrou-me e disse: Máfia, vamos-te alugar. É isto. Pois é. Já te trataram como criança? E eu sei que sim. Ao charter do Benfica, o charter da Máfia, não é? Incrível. Já te trataram como criança? Sabe? Há muita gente que ainda No trata, ou Benfica. não? Nós temos que. Tens que contar. Estás treinadinha, só. Estou. Para Isto mim... é assim. Porque é normal, porque acontece sempre uma... Desculpa, interromper-te. É porque acontece uma coisa que se vê muito é... Tu às vezes vês pessoas com paralisia cerebral que são pessoas que têm, em termos cognitivos, são normais. Mas Só por que ter tá- uma paralisia... Aliás, eu posso dizer-te que isso, em termos de cultura geral, eu descobri muito mais tarde. Sim, É mas que nós, acontece só pelo muito nome da a doença, própria eu acho, limitação, podem exatamente. estar numa cadeira de rodas, não conseguem falar. Mas o engraçado é que as pessoas falam com essas pessoas como se fossem crianças. Falam mais devagar, até porque Tu estás bom! pois é a projeção, não, pois é a projeção do como muitas delas têm questões da própria fala, tu achas que para elas te entenderem tens de falar como elas. Arrastar, falar. Eu próprio já terei feito isso, Eu já fiz. embora consciente. Eu já fiz. Tu já fizeste? Já fiz isso, completamente. E o gajo disse assim: pô, caralho, pá, Sim. vai brincar. Tal e tal. Tu tens jeitinho. Pronto, minha então mãe- vou contar olha, a história muito rápida eu antes que me arrependa. Desculpa, a minha mãe odiava. Eu tive um irmão deficiente profundo que morreu antes de eu nascer. E a minha irmã sempre trabalhou com deficientes. E eu tinha amigas com paralisia cerebral e a minha mãe odiava quando eu me punha a imitar que tinha tipo paralisia cerebral.
às vezes punha... Pá, era puto estúpido, sei lá, devia ter 13, 14 anos. E por causa do filme do meu pé... Como é que se chama? O meu pé de laranja... Como é que é? É o meu pé de laranja lima, não é? Que ele faz também, tem uma paralisia. Pá, e a minha mãe odiava, porque eu punha-me à mesa e começava assim. Mas tu sabes porque é que a minha mãe odiava. Essa naturalidade. Mas depois tive amigos meus que se riam, que lidavam com essas questões, que se riam como caraças. Mas a tua naturalidade vem, provavelmente, da maneira como tu lidavas com o teu irmão. Vem da história... Não está consciencializado. Sim. Se calhar, mas... Vem da história da família e vem do facto da minha irmã sempre lidar com essa realidade. Claro. E para mim era perfeitamente... E eu via, aliás, quando eu ia ao trabalho da minha irmã, e como fui desde muito novo, eu percebi muito cedo isso. Quem tem uma deficiência, uma paralisia cerebral, é uma pessoa perfeitamente normal. Mas, por exemplo, há muito esta questão lá está, a sociedade, tu dizes, não gosto com os meninos deficientes. Não gosto com não sei quem. E depois os amigos... Não é com os meninos deficientes, não gosto com ninguém, não deves gozar. Claro. Depois há quem faça a vida disso, mas isso são opções da vida. São opções, pronto, que eu não... E a malta tratava muito como criança também. Mas e a ti também. Há aqui uma coisa que não podemos negar, óbvio. Estás-me a ver só da cintura para cima, mas eu tenho 97 centímetros com saltos do tênis. Tenho 1 metro. Compras a roupa na Zara Kids? Na Zara Kids, exatamente. Isto é Zara Kids, não é patrocinado. Tens uma vantagem muito mais barata. Não é? Está calado. É, sim, tu não vais a senhor. mais compras que as tuas miúdas. Ou tens tudo patrocínios, pois, claro. Pois. Olha, porque elas vestem que número? Tens que me passar umas cenas. Tem que lá ir a casa. Exato. Próxima vez trocar sapatos com as tuas filhas. Próxima vez que a Catarina quiser dar roupa para a minha cunhada, diga assim, não, vamos dar a Mafalda. Olha, era muito bonito. Fizemos assim. Ganhámos bem da like dos dois. Roupa. Estavas a dizer... Filha dos Raminhos para a Mafizinha. Vais para o céu. Sim, de tratar como uma criança, porque tens 90 e poucos Há anos. coisas que são óbvias, não é? E eu uma vez disse isto. É uma amiga minha, que já falei dela, a Catarina. Ela é um mulherão, que está numa cadeira de rodas. Está há 4, 5 anos. E eu disse, tu tens noção que se te tirarem a cadeira e te sentarem no banco do jardim, as pessoas passam por ti e tu és uma mulher completamente normal, que estás ali, a apanhar sol no banco do jardim. Portanto, aquilo que te faz deficiente, não é? Pessoa com deficiência, é estar sentada numa cadeira de rodas. Portanto, nada mudou em ti, tu por isso simplesmente deixas estar na condição em pé, para estás permanentemente sentada. Comigo não, né? Tiras-me da cadeira, metes-me no banco do jardim e sou defa à mesma. Olhas, tudo em mim é estranho, na mesma. Sempre foi. Pronto, portanto, há aqui coisas que eu também não posso aqui achar, as pessoas... As pessoas dão muita cena também do que é utopia. Que é já viste, as pessoas olham para mim e veem-me como se eu fosse... infantilizam ou veem-me como se eu fosse uma criança. Se me veem passar de relance, claro que sim, né? Tenho o tamanho de uma criança. Ok. Mas pensar aquelas pessoas que estão a olhar para mim assim, em que eu estou maquilhada, em que já tenho umas ruguitas, já foi há uns 6 anos. Não tens cara de criança, não tens cara de criança. Pronto, então, o ex-recente treinador do nosso Clube do Coração, um dia eu estava... O Jorge Jesus? Do Benfica? É isso? Sim. Eu estava na altura no plantel, eu tinha vários amigos, o Nuno Gomes, o Rubén Amorim, que passou-se entretanto para o outro lado, infelizmente. Felizmente para eles, para os sportinguistas. E o David Luiz, que é meu amigo. E tal, foi aquele ano em que ganhámos tudo o que havia para ganhar. E até foi um jogo calmo e eu estávamos na refeição a seguir ao jogo, só com a família dos jogadores e não sei o que no estádio. E esta coisa de chegar à mesa e às vezes as mesas são muito altas, eu quero comer e estou assim, eu não havia nada para me pôr, eu estava com a cadeira de rodas manual e o David disse, para comeres, pegou-me ao colo, porque depois há muito esta coisa que também é verdade e a culpa minha, por isso é que eu há bocado disse, eu sou anormal dentro da minha anormalidade, que é as escolhas que eu faço. Há muitas pessoas que têm cadeira de rodas que têm, e têm toda a razão, e eu concordo, que têm pudor em ser pegadas ao colo, porque isso faz com que tu... eu sinto que eu sou pior para mim, porque... É como se fosse uma mascote. Sim, por isso é que eu te dizia, eu não gosto que as Gostavas de pessoas ser a Águia colocam Vitória, rótulo. tu? Sim. Lançarem-te lá de já cima. estive aqui e fiquei tipo, tu és um bocado grande. Não gosto também que as pessoas olhem para mim como uma representatividade das pessoas com deficiência, porque eu sei
que muita eu gente faço não muita concorda. coisa errada, no sentido de não lutar pelos direitos formatados das pessoas com deficiência, porque devia dizer que não e ser mais assertiva a um determinado tipo de coisas. Eu sei que isto dava discussão para outro podcast. Isso era outra Ok, conversa. mas vou contar a história. E o que aconteceu foi que, de facto, eu tinha fome e queria comer. E o David pegou-me ao colo e eu fiquei sentada no joelho dele para chegar à mesa. E estava toda contente a comer qualquer coisa. E o Jorge chega por trás. E assim que chega, viu o David com uma criança ao colo e vinha a mascar pastilha. E eu tive a visão de ter a cara dele aqui e dizer: olá, querida! Estás bem? Que simpática. Pronto, apertou-me a minha bochechinha. A fazer assim. Ficou tudo escandalizado. Ai. Ficou tudo escandalizado. E o David, professor, é uma amiga minha. E eu, prazer, Mafalda Ribeiro. Pronto, eu estava equipada, né? Não estava, quer dizer, olhavas para a minha cara e percebes que não era Maquilhada? Sim, assim, eu olho para trás, anda para trás, pede-me desculpa, fica completamente. Lá está, não é uma atitude pensada. Estás ali, não estás à espera, vês uma pessoa, uma criança, como? Mas é como estava a dizer, a mim já me aconteceu. Mas eu essa liguei, coisa. eu ri-me. Pois Ou seja, depois eu acho que é um bocado isso. Tens noção que te tratam aqui, que te infantilizam? Tenho. A culpa é de quem? Epá, não é de ninguém, é o que é. Eu acho que. não Sabes, sei, como é que eu lido com isso? Podia ficar na porcaria ou podia-me rir. Eu acho que eu rio muito mais do que propriamente fico mal, percebes? Com o que é que tu ficas mal? Com falsidade. Isso agora parecia que estavas a fazer o coisa para o Big Brother. Odeio a falsidade. Não vou estar aqui. Gosto. Lido mal com a inconsistência daquelas pessoas que são à tua frente são uma cena e depois por trás são outra, que são facilmente vendáveis por tudo na net. Então, que agora eu sou péssima influencer, hei de ser péssima influencer nesse lado, porque eu não me imagino a um dia ir jantar a um sushi e dizer: é o meu sushi favorito de Lisboa, na semana a seguir estou noutro sítio e dizer: é o meu sushi favorito da capital. É a mesma porcaria. Mas pronto, estou a usar um termo aqui muito parvo. Sim. Mas em termos de convicções, consistência de caráter e de... Agora, se me perguntasses o que é que eu lido mal no lado da minha condição? Sim. Não é tanto a infantilização, porque eu percebo que nunca é muito consciente. E não é... Exato, não é... Ignorarem-me, pura e simplesmente, sem me fazerem perguntas. Ou seja, um exemplo. Entras numa loja de maquilhagem, não vou dizer marcas, qualquer, num centro comercial, e estás com uma amiga tua. E a lojista, quando se faz aquela coisa, tu precisam de ajuda, fala só com a tua amiga, ignora-te completamente e fala no singular, como se a possível cliente naquela loja automaticamente é só a minha amiga, que nem se maquilha. E como é que tu te sentes? Ignorada. Não, como é que eu me sinto assim? Mas eu não vou chorar para casa. Claro, eu faço para a senhora e digo: claro, era isso sou que eu que venho comprar uma base. E a senhora fica: desculpe, claro. Dou um exemplo deste. Outro. Eu acho que isso... lá está, é o facto das pessoas não lidar, não ser uma coisa normal para as pessoas. Eu não olho para isto como preconceito. Eu olho como uma falta grande de empatia. Ou seja, tu não sabes lidar com o que é diferente, certo? Exato. Então, antes que faças porcaria, não me lidas. Sim. E eu acho que aqui o defeito é da nossa formação. Eu fui treinada para perguntar, certo? Sim. Eu tirei um curso de jornalismo porque sou cusca. Porque quero saber e quero perguntar. Então, eu não me chateio nada que as pessoas me abordem na rua e me perguntem: és feliz? O que é que te aconteceu? Para depois eu dizer: nada, aconteceu. Exato. Mas coisas destas, sabes? Porque eu tenho noção que eu não sou normal e que suscito curiosidade. Agora, aquilo que me custa, não é? É quando as pessoas não fazem perguntas e abordam-me com um juízo de valor. Coitadinha. Mais valia que Deus a levasse. Como já ouvi. Também está a demorar. Já ouvi. Já ouviste? Já. No Colombo. No Colombo? Foi uma velha, de certeza. Foi. Claro. Não, quer dizer, eram duas. Tipo, uma pai de 40 e tal e outra de 60. Eu já tenho 40 quase. E a foi a 40, de 60? Não, foi mais nova. Foi a mais nova? Mas a coisa foi mais grave.
esta história é muito... Sempre podes usá-la para contar nestes espetáculos, que isto vai depois metes os créditos e mandas roupa das tuas filhas para a minha casa. Que é, porque eu não vou demorar um ano a contá-la, nas palestras eu faço o storytelling, sabes? Para deixar as pessoas mesmo. Vou tentar ser rápida. O que aconteceu foi, estava à porta do elevador, com um amigo meu, estava na cadeira elétrica, e estava a acontecer um fenómeno, eu estava acabada, que é uma cena esquisita. E que aquela onda do chama elevador, e estavam duas senhoras, uma 40 e tal, 60, eram primas ao meio, filhas eram parecidas. E mal a cadeira encosta, estás a ver? O meu amigo estava calado, eu estava calado, ligámos o botãozito, aquela cena à espera. E mentalmente eu pensei, o que é que estas estão aqui a fazer? Podiam perfeitamente ir de escadas rolantes. Sim, pessoas que não têm carrinhos de bebês, que não têm cadeiras de rodas e que vão para os centros comerciais entupir a porcaria dos elevadores, andam de escadas rolantes. Obrigada. Foi um momento de publicidade. Um disclaimer, acho bem. Estavam à espera. E elas estavam à espera, e assim que a minha cadeira se aproxima, começa a mais nova para a mais velha. Ai, não antes. A sério, vira-te. Não olhes. Estou tão mal disposta, não consigo olhar. E eu, só para tu perceber. Como é que é possível? Eu começo a olhar para o chão, porque achava que eram baratas. Porque a cara dela era de nojo, mesmo. Sabes, aquela cena de... E eu começo a olhar para o chão, sabes, aquelas cenas para o centro comercial. Sim, o meu amigo começa a bufar já, tipo, naquela onda de... Ele percebeu? Okay, ele percebeu que era para mim. E eu não estava a acreditar que era para mim. Claro, achava mesmo que porque é aquilo que tínhamos falado, para tu não te vês como as pessoas te veem a ti. Com pedagogias, não, eu não acreditei. Na primeira instância eu não acreditei. Até ele continuar com... Não antes, agora não. Ai, que estou tão mal disposta, é que não consigo olhar. Assim. E às tantas, aquilo não saía dali. E depois a pessoa falava alto quase para eu ouvir. E eu pensei, ok, é para comentar alguma coisa. Para estar aqui. E eu até ia ser empática. Mas não me ia pôr conversa, não os conheci de lado nenhum. Olha para o meu amigo e disse assim, fogo a porcaria do elevador, nunca mais abre. Quando eu falo, a senhora mais nova mete as mãos à cabeça, como se de facto tivesse visto uma barata, e diz, fala e tudo. Vamos, um grito, sabes? Fala e tudo. Quando ela faz isto, pronto, aí eu percebi que era para mim. O meu amigo já está quase em cima dela, que eu tenho 1,80 m. E, o quê? Você não repita isso. Ela é uma pessoa, viu? Não é uma coisa. Desculpa, é que eu quando vejo estas coisas fico mesmo mal disposta. Peça-lhe já desculpa. Depois, a senhora baixa-se, encosta-se, tipo, naquela monta do próximo de mim, eu calado. Tipo, naquela, isto não está a acontecer. Mas, sabes aquela coisa do que é ser discreta? De repente estava o quilómetro todo a olhar, né? Tipo, não estava tanto, porque aquilo era ali naquela zona dos elevadores. Mas, tipo, um barisqueiro desgraçado. E eu olho. E a senhora, quando se aproxima de mim, o meu amigo passado, primeiro era, peça já desculpa, ela aproxima-se, não toca o filme. Deu todo um filme. E a senhora, desculpa, eu não queria ofendê-la. É da família. E eu sou. Não sei o quê. E eu a pensar, isto vai dar molho. É melhor que o elevador abra, porque isto vai dar molho. E a senhora continuava, pois é um tico nervoso, que é, sabes quando tu estás num funeral e já tens vontade de rir. Sim. Pronto, não tens de parar. E eu sempre a desculpar a mulher. Porque ela começa, para mim, já, de olhos nos olhos para mim, desculpa, eu não queria ofendê-la, mas sabe, é que eu quando vejo estas coisas, e continuava, disse que o pai 3 vezes. E eu pensei, ok, ela está naquela fase, portanto, eu sempre, primeiro são baratas, isto é como eu penso, primeiro são baratas, depois passou-se, tem graça, ela está num tico nervoso, isto sou eu sempre, mentalmente muito rápido, portanto, eu nunca fico na porcaria para mim. E quando eu pensei que ela ia parar, assim, pronto, olha, eu não queria mesmo ofendê-la, mas sabe, quando eu vejo estas coisas, penso sempre para comigo. E aí ia sendo uma cena, uau, ela pensou, agora ela vai dizer uma cena fixe, porque ela está a pensar, até agora não pensou. E a frase que ela diz, nos meus olhos, baixa, à mesma distância da cadeira, porque pensou, foi, quando eu vejo estas coisas, penso sempre para comigo, mais valia que Deus a levasse. E tu a pensar assim, mas que me levasse onde? A jantar fora? E eu penso... Ao cinema? E naquele momento... Sabes o que é? O elevador abriu. Eu entrei no elevador. Com a tua cadeira, empurraste as 2 senhoras lá para dentro? Costas, entrei no elevador. O meu amigo fecha o elevador, que elas não entraram, né? Claro. Portanto, elas perderam o elevador, nós íamos para a garagem. Chegamos à garagem, nunca mais me esqueço. Nós íamos num jeep
meu amigo teve aos pontapés, às jantes do Jeep e aos berros e a chorar, pá, aí uns 5 ou 10 minutos, e 10 minutos depois olhou para mim e disse, estás bem? E eu acho que isto explica as pessoas que eu estou ligada, explica como eu sou, e explica as pessoas que eu não gosto de depender de ninguém, sabes? Mas tu conseguires ter a coragem de dizer a alguém, na minha condição isto, olhos nos olhos, é preciso tu estás muito fora de ti próprio e tens muita falta de amor e de consciência, de empatia. A viver noutro planeta. Eu não queria dizer desta maneira, mas não vejo de outra maneira. Isso é viver completamente noutro planeta. Não... Ou então, 2 chapadonas na cara e se resolve-se. Não é nada disso. Mas, portanto, se me perguntares, lembras-te de histórias? Acho que esta é aquela que eu até conto mais vezes. Isso foi há quanto tempo? Porque tem uns 15 anos. Mas há mais. Esta foi a única que eu retive, porque foi aquela que verdadeiramente, atenção, esta frase, Raminhos, mexe, não é com as tuas crenças, é com a tua identidade. Claro. É haver alguém que acha que tu devias estar morta. Que eu nem devia ter estado cá. Então, como é que tu ficas, sabes, aquilo abalou-me numas semanas a seguir, não por mim, mas eu pensar, como é que seria com muitas pessoas que eu conheço que têm deficiências, ou que têm, ou que são gordas, ou que são, sabes, ou que têm óculos e não me digo bem que os óculos, ou que têm um braço mais curto. Que simplesmente não lidam bem com a maneira de ser. E é aqui que entra a tal história do eu não controlo o que vem. Eu posso controlar. Eu não controlei nada ali. Né? Eu não posso mandar calar ninguém. Agora, eu posso controlar o que é que eu respondo ou o que é que eu ignoro. Ou como é que aquilo vai impactar em ti. Sim. Ou como é que aquilo ressoa na minha vida nos dias a seguir. Eu acho que pode ressoar, podes sentir tudo o que tens direito a sentir, de revolta, de nojo, de sei lá o quê, mas depois é bola. Sabes como é que eu acho que ressoou, e ressoa até hoje? É eu perceber que a maneira como eu lido com o que me acontece não é normal. E, portanto, não podia ficar fechado só por mim. Eu acho que é isso que tu também chegaste a essa conclusão. Que é as pessoas que podem continuar a achar que nós fazemos o que fazemos por dinheiro ou para sermos famosos. Não, é porque tu tens quase um dever e tu sabes que dentro daquilo que te acontece que não é normal ou que não é comum, tu tens quase uma urgência de... eu uma vez ouvi uma frase que é, nós temos 2 braços porque nós não podemos ser só cisternas para acumular, nós temos que ser pontes para outros atravessarem. E então isto entra daqui e sai deste lado. E aquilo que eu faço, a maneira como eu me exponho, as palestras que eu dou, as entrevistas que dou, a maneira como eu escrevo, as minhas partilhas no Instagram, são muito mais de questões comportamentais, se calhar muitas que até quase que tocam a saúde mental, não querendo tomar o lugar de psicólogos nunca na vida, do que propriamente eu não olho para a minha missão ou para a minha vocação como eu falo para as pessoas com deficiência, não falo para as pessoas. Percebes? Sim. Então acho que é um bocadinho o que eu faço com aquilo que me acontece. O que ressoa é isso, é não ficar, também podia ficar no meu privilégio. Tenho os amigos fixos, um pai fixe, uma vida confortável, pronto, graças a Deus por isso e fico na minha. Não? Mas podias, é assim, eu acho que todas as pessoas que lidam com qualquer que seja a questão, não quer dizer que agora todas as pessoas têm que partilhar a sua história ao mundo, mas têm que fazer o melhor com essa história. Seja para elas, seja para quem está à volta. E no final do dia não deixa de ser egoísta, porque tu continuas a ajudar-te a ti próprio e eu a mim próprio. Claro. Nem que seja, aliás, Isto foi uma decisão minha, falar sobre os meus temas, porque para mim faz-me bem e faz-me sentido. Mas eu compreendo perfeitamente que quem lida com as mesmas questões que não o faça. Mas acho importante que essa pessoa aproveite exatamente as experiências que tem para ela, para se melhorar. E para até melhorar aqueles que estão à volta dela. Não é preciso ser tudo numa coisa macro. Nós temos às vezes a ideia que nós mudamos a vida de todas as pessoas ou que vamos mudar. Não, as mudanças... No mínimo apontas caminhos ou dizes... Não é, nem apontar caminhos. Às vezes plantas sementes, ideias... Ou então fazes aquela coisa de... tipo, olho, ainda baseado na história dos olhos de vidro, eu às vezes sinto uma vitrine, uma montra. Sim. Tu tipo, olha, eu fiz assim e comigo funcionou. Olha para aqui. Queres tentar? Podes Agora, eu não trago
os 7 passos para a felicidade, até porque eu nem dou passos, não é? Portanto, autoajuda comigo, esquece. Mafalda, olha com essa brincadeira. Passou 1 hora, acreditas? Já foi 1 hora, não vai? Eu acho que eu tinha. Não, eu estava aqui a pensar se faria sentido, mas eu acho pensas? que. Penso. Não digo essas barbaridades, esqueça disso, mas digo outras. Eu acho que desta conversa, pelo menos as pessoas e eu, ficamos com essa perspectiva que mais do que somos todos malucos, também somos ao mesmo tempo todos normais no meio disto tudo. E cada um, como dizia a minha querida mãe, cada um com a sua. Não é? Cada um com a sua. Mafalda, muito obrigado por teres vindo, gostei muito. Se calhar vamos ter que repetir esta conversa com outro tema. Porque, sim, não, eu tenho sempre aquela sensação, quando falo com algumas pessoas, e tu és uma delas, que desmérito meu, porque de facto também de jornalista sou muito pouco assertivo às vezes, mas que não teve conteúdo como as cerejas, que nós ficávamos aqui. Há aqui raciocínios que nós passámos por lá. Sim, mas isto é um abre-olhos, lá está, já não está a ensinar nada a ninguém, isto é só as nossas ilações sobre uma data de temas. E ficaríamos aqui mais tempo. Eu é que tento manter sempre isto neste registro, uma horita. Temos que ir ver só cenouras. Tenho que ir ver só cenouras e tenho outra entrevista a seguir para gravar. Mafalda, muito obrigado por teres vindo. Quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast. Para a semana voltamos com outro convidado ou convidada. E já sabem, aquelas cenas para quem está a ver isto no YouTube, cliquem no sininho, ativem as notificações, deixem o like, vai no comentário, porque nos comentários sabem que eu vou lá sempre falar e procuro também recolher as vossas opiniões e sugestões de convidados. Alguns já passaram por aqui. Portanto, isto é claramente uma rede para ser usada por todos. Muito obrigado e até para a semana. Obrigado. Voltem sempre.